vou ler, Romanos 2, vou ler Lucas 21, o fim ainda não chegou, e Coríntios 6:12. A condição do povo judeu não é melhor. Homem, você julga Homem, você julga os outros, e seja quem for, você não tem desculpa, pois o julga os outros e faz o mesmo que eles fazem. Porque você está condenado a si próprio. Sabemos, porém, que Deus é justo quando condena os que praticam tais coisas, mas você faz as mesmas coisas que condena os outros. Pensa que escapará do julgamento de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade de Deus? A sua paciência é generosidade, desconhecendo a bondade dele. Convida você à conversão pela teimosia e durezas do seu coração. Você está amontoando ira contra si mesmo para o dia da ira, quando o justo julgamento de Deus vai se revelar, retribuindo a cada um conforme as suas próprias ações. A vida eterna àqueles que perseveram na prática do bem, buscando a glória e honra e a imortabilidade. Pelo contrário, a ira e a indignação para aqueles que se revoltam e rejeitam a verdade. Para obedecerem à injustiça, haverá tribulações e angústia para todo aquele que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para os gregos. Mas haverá glória, honra e paz para aquele que pratica o bem, primeiro para o judeu e depois para o grego, pois Deus não faz distinções de pessoas. Vocês entenderam? Bom, essa palavra ele quer dizer o quê? Que nós temos as manias sempre de ficar julgando os outros. Só que todo aquele que julga, ele faz igual, só que ele não percebe que ele está fazendo o julgamento e está fazendo igual, né? Então Deus ele não gosta disso. Então por isso que quando a gente fala assim, cuidado com o que você faz e com o que você vê, antes de julgar, porque às vezes a gente julga a pessoa e não sabe da realidade daquilo que está acontecendo. Só que quando a gente julga, a gente faz as coisas escondidas e a gente sabemos que a gente está errado. É porque a nossa língua e o nosso hábito de sempre querer ser melhor do que o outro faz com que a gente caia em pecado. Então Deus ele está falando que aquele que julga, ele não prestou atenção, ele vai ser julgado também. Só que a única pessoa que pode julgar nós todos pelos nossos erros é Deus. Então ele fala que quando chegar a ira dele, ele não vai ter esse negócio de acepções de pessoas. Que muitas pessoas hoje em dia, ele faz isso nas igrejas, ele faz isso nas amizades. Se você tiver alguma coisa que me interessa, você é minha amiga. Se você não tem, você não serve. Então a gente temos que prestar atenção. Se você quer ser uma pessoa digna de Deus, a gente tem que prestar atenção naquilo que a gente faz e os nossos atos. Se uma pessoa estiver fazendo errado, a gente tem que analisar para saber se ela está fazendo mesmo errado, para a gente não falar como se a gente estivesse julgando. Porque assim, comentar todo mundo comenta, mas tem pessoas que já comentam com julgamento. Então a gente temos que pensar que Deus ele não gosta disso, que a gente tem que colocar Deus acima de todas as coisas e nunca fazer acepções de pessoas, jamais, porque no dia do julgamento Deus não vai levar o rico porque ele é rico, a pessoa bonita porque ela é bonita. Ele vai levar a gente por obra que a gente fizemos aqui na terra, tanto branco como preto, tanto pobre como rico. O que a gente fizer aqui na terra é o que ele vai fazer por nós. Então a gente pensamos assim, não vamos julgar para nós não sermos julgados por algo que a gente não cometeu, né? E eu vou ler agora o livro de
Lucas. Vou ler o Lucas 21:5. O fim ainda não chegou. Algumas pessoas comentavam sobre o templo enfeitado com pedras bonitas e com coisas dadas em promessa. Então Jesus disse: vocês estão admirando essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Eles perguntaram: mestre, quando vai acontecer isso? Qual será o sinal de que coisas estarão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado, para que vocês não sejam enganados por muitos que virão em meu nome, dizendo: sou eu. E ainda o tempo já chegou. Não sigam essa gente. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revolução, não fiquem apavorados. Primeiro essas coisas devem acontecer. Não será logo o fim. Jesus continuou: uma nação lutará contra outra nação, um reino contra outro reino. Haverá grandes terremotos, fome, pestes, e vários lugares vão acontecer coisas pavorosas e grandes sinais vindo do céu. Hoje em dia, o que está falando nesse trechinho é o resumo de tudo que está acontecendo no mundo. Uma nação contra outra nação, grandes terremotos, fome, peste. A gente hoje está vivendo uma peste, né? Esse Covid já estava na Bíblia, já estava marcado. Só que a nossa cegueira da nossa alma, do nosso corpo, não fazem com que nós enxergamos a realidade daquilo que Deus está nos ensinando e nos mostrando. Nossa, que casa bonita, né? Na palavra ele fala que o povo estava admirado com as pedras que estavam no templo. Mas o templo seria para oração, e o templo lá não estava servindo de oração, é igual às igrejas hoje em dia. Todas as igrejas, sem abrir exceções, elas estão pregando erradíssimo a palavra de Deus, elas estão zombando com a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus veio para todos. Deus deu a palavra de graça temos que dar. As igrejas em si todas cobram. É funk evangélico, é forró católico, é não sei o que, sabe? E a palavra de Deus não tem isso. Não existe funk evangélico, não existe forró para Deus. Deus, ele determinou a palavra para que todos nós façamos as palavras certas, ensinando uns aos outros. Por que está acontecendo essas coisas de hoje em dia? Porque nós estamos servindo mais ao inimigo do que o caminho de Deus. Porque eu vou deixar de buscar a palavra de Deus porque eu quero ir para o forró, eu quero ir para o funk. Ah, não, tem uma mulher ali, eu vou largar minha mulher para ficar com aquela mulher, sabe? Então, tudo essas coisas ruins que estão acontecendo, o diabo está entrando na vida das pessoas. Muitos vão dizer assim: ah, mas eu busco a palavra. Busca errado. Porque aquele que tem o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra, jamais ele vai fazer algo que venha te prejudicar a si próprio e o teu próximo, sabe? Porque Deus fez o casamento para ser uma união. Deus fez a mãe e os filhos e os pais serem uma união. As amizades nós temos que ser uma união. Só que isso não existe mais, sabe? Não existe. O celular ele veio, reuniu os de longe e os de perto se afastaram. Então eu tô falando o quê? Gente, nós estamos todos cegos pelas coisas que tá acontecendo. Só que isso ainda não é os sinais que nem a palavra diz, porque o final vai ser feio. Eu tô assim, pressionada com muitas coisas que eu vejo, com muitas coisas que tá acontecendo. Fico indignada quando tem pessoas que falam assim: ah, isso é normal. Normal pra ela? Porque ela não tem mesmo a dignidade de buscar um caminho bom. Porque quando a gente tem um caminho certo de Deus, nada disso é normal. Tirar a vida de uma pessoa por causa de R$80, um pai hoje em dia está violentando seus próprios filhos, sabe? Então a gente temos que enxergar que Deus, ele está vindo para todos.
Só que a gente tá deixando muitas coisas de Deus pra trás, né? Aí, antes de eu ler Coríntios, eu vou ler um trechinho da palavrinha que eu tirei aqui. Que a Bíblia fala. É em Mateus, essa parte que ele fala. Vigiar e orar. Ficar atento para não cair em nenhuma tentação do inimigo. Mateus 26:41. Vigie, ore, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 24:42-44. Portanto, vigie, porque vocês não sabem dia nem hora que o Senhor vai chegar. Ele pode ter vindo agora e passou e ninguém viu, tá? Então a gente, quando fala assim muito de Deus, ou se a gente vê uma pessoa falar alguma coisa, mesmo que aquela pessoa fique com raiva de você, corrija, porque você tá fazendo a sua parte. Um dia ela vai entender o porquê a gente levou essa correção. Se Deus ele deixou de falar um pouco com a gente, foi pelos nossos pecados. Mas ele não deixou da gente morrer ainda, porque ele deu o filho dele por nós. Então a gente temos que buscar a glorificação de Jesus Cristo. Eu vou ler um pedacinho aqui, que é Coríntios 3. Coríntios 6:3. Imoralidade. Posso fazer tudo o que quero? Não, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Exato. A pergunta tá aqui. Posso fazer tudo o que quero? A resposta: sim, mas nem tudo me convém. Ai, entendeu? A gente pode fazer sim tudo o que a gente quer, mas só que nem tudo te convém. Jesus, quando ele veio no mundo, ele se divertiu. Ele dançou. Ele não só pregou, ele se divertiu. Ele dançou, ele se reuniu, ele fez obras boas. Então as pessoas pensam que diversão é traição, é sexualidade, é viver em funk, é viver em forró. Não, gente, vocês podem se divertir, mas tem coisas que não é de Deus, a gente temos que nos afastar. Nós temos que se divertir assim, mas com as coisas boas. Entendeu? Então, com as coisas que convém a pessoa. A Deus. Não é. O que convém a gente vai querer viver no pecado. Viver no pecado, Porque eu acho assim, se nós vamos pra uma festa, aí nós, no lugar de nós quer dançar, vamos dançar normal, bonito, entendeu? Mas não pra se mostrar pros outros. Porque isso aí já não é coisa que Deus tá gostando, entendeu? Eu acho assim. Posso fazer tudo o que quero, mas não deixarei que nada me escravize? Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Sim, mas Deus destruirá os dois. Ora, o corpo não é para a imoralidade, e sim para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor. Ressuscitará também a nós pelo seu poder. Vocês não sabem que seus corpos são membros de Cristo? Alguém sabe? O nosso corpo é só para a imoralidade. É um templo o nosso corpo, né? Ora, o corpo não é para a imoralidade, e sim para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. Deus ressuscitou e o Senhor ressuscitará também. E nós pelo seu poder. Vocês sabem que os seus corpos são membros de Cristo. Tomarei em membros de Cristo para fazê-los membros de uma prostituta? Claro que não. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta forma com ela um só corpo? Pois assim está na Escritura: os dois serão uma só carne. Ao contrário, aquele que se une ao Senhor se forma ele um só espírito. Fujam da imoralidade e qualquer outro pecado que o homem comete é exterior ao seu corpo. Mas quem se entrega à imoralidade pesa contra o seu próprio corpo.
Ou vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que está em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês já não percebem a si mesmo. Alguém pagou alto pelo preço do resgate de vocês. Portanto, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Quem foi a pessoa que pagou alto pelos nossos pecados? Então, gente, a palavra ela diz o quê? Se juntar as 3 palavrinhas que eu disse, se resuma numa só. A gente temos que fazer a obra do Espírito Santo. Se a gente quer ter a nossa salvação, não adianta ninguém chegar e falar: não, mas Deus perdoa. Deus perdoa se Ele perdoa. Mas Ele perdoa se for de coração. Seus pecados foi pago por um preço muito alto por Jesus Cristo. E Jesus Cristo, Ele não tinha que pagar pelos nossos erros. Ele já era santificado. Mas Ele saiu lá da casinha dele para vir para a terra para morrer por nós. Então a gente temos que fazer o quê? Buscar mais a Deus. Tentar deixar as coisas do mundo no mundo. Tentar viver mais as obras de Deus. Para você ser feliz e aprender mais, busquem, pratiquem, ensinem um pouco o que vocês estão aprendendo. Porque é isso que Deus Ele quer. Ele deu pra gente de graça. E Ele deu muita coisa de graça pra gente. Então o mínimo que nós podemos fazer hoje é fazer um pouco e ajudar outras pessoas que necessitam na palavra. Só que o mundo está cego. Por isso que a gente tem que tirar um pouco das ataduras dos olhos de cada um, para que possamos buscar o Espírito Santo, porque sem Ele ninguém vai viver. Hoje está tudo alegria, está essa doença, está tudo uma coisa estranha e o povo não está nem aí. Só que eu lamento quando chegar o julgamento de todos nós e eles se arrependerem pelos que eles fizeram e possam ser tarde. E aí? Como é que fica, né? Então minha palavrinha era isso. Não sei se alguém entendeu, se ficou alguma dúvida. Fale agora ou se cale para sempre.